Fala, meu povo, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Parece até assim uma coincidência, né? Mas como eu disse para vocês, nesse período de chuva, a probabilidade de faltar energia aqui é muito grande. E aí é exatamente por isso que eu estou nesse momento gravando aqui a nossa aula, para poder disponibilizar a vocês, né? E para que de certa forma a gente possa honrar a nossa aula e consequentemente o nosso material. Assim, velho, basicamente é uma continuação do que a gente já vinha conversando desde de fevereiro, quando retornamos às nossas aulas, tá? A gente vinha conversando sobre o capitalismo e as fases, né, em que esse capitalismo ele aparece, tá? E hoje a gente vai falar sobre a terceira fase, que como vocês podem perceber, ela é uma fase em que eu dividi em duas partes, né? A previsão é que a gente consiga ver as duas partes agora, mas, porém, todavia, caso haja necessidade devido ao tempo, eu posso ver hoje a primeira parte e a segunda parte depois, mas eu acredito que vai dar tempo de nós vermos as duas partes, tá bom? Então, no mais, meu povo, deixem a frequência de vocês aí no vídeo para que eu possa fazer um acompanhamento depois de quem assistiu e de quem não assistiu às nossas aulas, tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para o meu zap, que assim que eu tiver internet eu já começo a responder todo mundo, porque por enquanto também eu estou sem, tá? Mas se de alguma forma vocês tiverem essa dúvida, vocês podem mandar para mim aqui que eu vou estar à disposição assim que eu tiver condições para responder vocês, beleza? Então vamos lá, galerinha. Ó, o nosso material hoje, como eu vinha falando aqui no início, né? A gente vai começar essa fala sobre a terceira fase do capitalismo, que é conhecido como capitalismo financeiro ou ainda o capitalismo monopolista, tá certo? Esse modelo do capitalismo, ele de certa forma é uma fase em que nós vamos ter, né, uma grande participação das instituições financeiras e também dos bancos, tá? Se apresentando aí como os principais meios, as principais vias para se alcançar os lucros, tá bom? Deixa eu só afastar esse negocinho aqui para não atrapalhar ali a nossa visão, né? Então vamos lá, galera, ó. Esse aqui é o nosso material de hoje. Nós vamos falar sobre essa primeira fase. Eu acredito que tá dando para todo mundo observar aqui direitinho. Eu vou dar até outro zoom para que a gente não corra nenhum tipo de risco. Pronto. Então essa é a nossa fala de hoje, do nosso material de hoje. Ela vai se referir exatamente ao capitalismo financeiro, e eu continuo sem conseguir riscar isso em linha reta, tá? E eu vou colocar a corzinha amarela, que para mim é mais interessante, tá? Conversando sobre capitalismo financeiro ou capitalismo monopolista, a gente pode encontrar essas duas referências a essa terceira fase. Lembrando que a gente já conversou sobre a fase comercial e sobre a fase industrial, primeira e segunda. Agora a gente chega nessa terceira, tá? Essa fase, galera, ela basicamente será marcada pelo crescimento acelerado da economia. Crescimento esse que a gente já vinha observando nas fases anteriores, né? O capitalismo até então vinha dando muito certo, já tinha dado muito certo para algumas nações na fase comercial, continuava dando certo para outras nações na fase industrial, e ela chega nessa terceira fase com esse crescimento aí bastante positivo, bastante favorável, tá? E esse crescimento acelerado da economia, ela também vai, de certa forma, né, ajudar no desenvolvimento das grandes multinacionais. Alex, o que seriam as multinacionais? São aquelas empresas que têm a capacidade de atuar em diferentes mercados, né, em vários países ao mesmo tempo. Tá? Muitas marcas famosas que nós conhecemos podem ser definidas como multinacionais. Coca-Cola, Microsoft, Apple, Samsung, são algumas dos exemplos que a gente pode citar aqui de multinacionais, que possuem, né, suas linhas de produção em vários países. Tá? Ela também será marcada, né,
pelo destaque das instituições financeiras e também das instituições bancárias. A gente vai ver que nessa fase os bancos e essas instituições financeiras que trabalham com empréstimos, né, e outras características desse setor vão se destacar muito forte nesse período, que inclusive serão os responsáveis pela denominação que nós usamos nessa terceira fase, tá bom? Nós vamos ter também o desenvolvimento de novas tecnologias para produzir. Então, muitos produtos que nós não tínhamos anteriormente vão começar a surgir nessa fase, graças a esse investimento pesado em tecnologia, né, e, consequentemente, na linha de produção. E essas novas tecnologias para produzir, elas vão acirrar, né, elas vão aumentar a concorrência e a necessidade que muitas empresas vão ter, né, de conseguir investimentos para que possam resistir, para que possam se manter no mercado. Alex, como assim? É simples de entender. Se eu sou dono de uma empresa e existem algumas tecnologias surgindo e eu por si só não consigo, né, recurso suficiente para investir nessa nova tecnologia, eu vou acabar recorrendo a quê? A bancos. Acabo recorrendo a instituições financeiras. Acabo recorrendo, inclusive, em vender ações da minha empresa para arrecadar investimentos e, consequentemente, conseguir investir nessa produção dessa nova tecnologia que é característica nessa terceira fase, tá? Também na terceira fase nós vamos ver, né, o surgimento dos oligopólios. O que seria o oligopólio? É quando várias empresas elas dominam um determinado setor no mercado, né? Seja numa visão de produto, como também na oferta de serviço. E nós temos também os monopólios, que é quando uma única empresa domina esse mercado ou a oferta de um determinado serviço. Então, quando eu estou falando aqui, por exemplo, do setor de eletrônicos, quando eu tenho 2, 3, 4, 5 empresas que dominam o mercado de eletrônicos, por exemplo, de smartphones, eu estou falando de um oligopólio, né, que são várias empresas que atuam fortemente dentro desse setor. Mas quando eu falo de único, né, eu estou falando de uma única empresa que domina esse setor. Tá? Também são características dessa terceira fase. Tá? Outra característica dela vai ser exatamente, né, como eu já havia falado anteriormente, a participação dos bancos, das corretoras de valores e das instituições financeiras, né, que vão se apresentar, de certa forma, como os grandes financiadores do sistema produtivo e também os grandes concentradores de capital, ou seja, os grandes concentradores de lucro. Como eu ia falando, se eu tenho uma empresa X que precisa de recurso para se manter nesse mercado tão acirrado, de concorrência tão forte, muitas vezes são exatamente a esses que eu vou recorrer. A um banco para fazer um empréstimo, para investir na minha empresa, ou numa corretora de valores, que é aquela que basicamente articula as bolsas com os investidores, né? Elas que geralmente vendem essas ações de uma forma secundária, e instituições financeiras, que são aquelas instituições que, diferentes do banco, só trabalham mesmo na linha de empréstimos, tá? Então, elas vão, de certa forma, se destacar, porque muitas empresas vão recorrer a essas agências, tá? E, de certa forma, elas vão se apresentar como as que possuem uma maior capacidade de lucros dentro da terceira fase, tá bom? Nesse cenário, né, nesse ambiente que a gente acabou de citar, nós teremos um aumento da produção industrial e o investimento de bancos, né, para que o capitalismo chegue aí em uma nova fase, que será essa fase que nós chamaremos de financeira, tá? Então, como vocês podem perceber, nessa fase, né, os bancos, as corretoras e as instituições financeiras serão as principais responsáveis em patrocinar, de certa forma, de ajudar as empresas a conseguir investimentos e, de certa forma, se manterem no mercado. Aqui, galera, nós vamos fazer uma fala sobre o imperialismo, que será um momento dentro da história, né,
muito importante para o desenvolvimento do capitalismo. Eu vou explicar melhor ali, mas que de certa forma eu já queria adiantar para vocês que percebam o imperialismo como uma nova colonização, né? Claro que não na América, tá? Então, assim como o sistema colonial que a gente viu lá na primeira fase, ele vai deixar, cara, o homem ruim de riscar essa parada aqui, velho. Ele vai deixar marcas negativas, tá? Ele vai tornar os países, de certa forma, muito dependentes das grandes nações, tá? E vai fazer com que a economia ela se baseie principalmente na agricultura e numa agricultura de exploração, né? Ou seja, que a produção ela sirva exatamente para abastecer o mercado das grandes nações e não dos países que estão sendo explorados, tá bom? Mas a gente vai falar mais sobre esse imperialismo aqui em cima. Eu até acredito que nas aulas de história vocês já devem ter visto alguma coisa sobre esse imperialismo. Se não, a gente vai ver aqui também como que funciona, de uma forma, claro, mais superficial. Então vamos lá. Ó. Então o que é que nós temos aqui, né, galera? O aumento da produção industrial, tá? Que vai ser uma marca dessa fase. Como eu disse para vocês, a cada fase nós vamos ter esse aumento, né? Bem característico, tá? A expansão da atividade em novas regiões, o acirramento da concorrência, a busca por novos mercados consumidores, por áreas de exploração e também de matéria-prima, vão levar as grandes nações a iniciarem o imperialismo. Então vamos lá colocar dentro dos eixos. O que é o imperialismo? O imperialismo, galera, ele é um modelo de sistema colonial que vai ser implantado durante essa terceira fase do capitalismo. Só que esse modelo de colonização, ele não vai acontecer mais na América. Ele vai acontecer em duas outras regiões mais específicas, que será a Ásia, tá? E a África. Então, essa é uma forma que a gente tem, inclusive, de diferenciar o colonialismo do imperialismo. O colonialismo ele acontece na América, mas se dá nos mesmos moldes de explorar as terras encontradas. E o imperialismo ele acontece na Ásia e na África, em uma parte da Oceania. Então, por que houve o imperialismo? Exatamente por essas falas anteriores que eu acabei de fazer. O mundo passava, devido a essa terceira fase, né, por uma produção industrial cada vez maior, a necessidade que as nações tinham de expandir suas atividades para outras regiões, a concorrência continuava aumentando, a necessidade de encontrar novos mercados, ou seja, para quem vender tanta produção, e claro, se você produzia muito, você necessitava de muita matéria-prima também. Então isso leva as grandes nações dessa época a buscar, a implementar esse imperialismo, tá? Esse processo ele vai representar, como eu disse para vocês, né, a colonização na África e na Ásia. E esse imperialismo ele vai ser oficializado na Conferência de Berlim, que é um acordo feito entre as grandes potências da época, Inglaterra, Alemanha, França, Rússia e Japão, que vão estabelecer essas suas áreas de colônias nessas duas outras regiões aqui. Então vai haver essa conferência, tá? E ela vai definir oficialmente a implantação do imperialismo, que serão a divisão, né, de algumas regiões da África e da Ásia, para que essas grandes nações possam explorar as suas, de certas formas, as suas potencialidades, né, as suas características físicas e naturais. Aí aqui eu coloquei um mapa da África, mais especificamente, né, para que a gente possa perceber essa divisão. Então, cada cor dessa aqui, ela representa uma grande nação que domina aquela região no continente, tá? Aí você vai encontrar a Bélgica, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, Portugal, Espanha, né, como grandes exploradores e grandes colonizadores dessa região, tá certo?
Aqui não vai ter o Japão, porque o Japão ele vai ter uma influência maior na Ásia, tá? Mas basicamente aqui ele está se caracterizando mais a África, ok? Então isso é o imperialismo. E aí a gente tem que entender que esse imperialismo ele é muito importante para o desenvolvimento da terceira fase, né? Porque sem essa exploração da África e da Ásia seria complicado para esses países manterem um ritmo de produção e também de lucratividade, ok? O imperialismo ele vai consolidar também, né, uma nova divisão internacional do trabalho, a famosa DIT, que a gente vem conversando aí em cada uma das fases, tá? Essa nova DIT ela vai ser caracterizada, né, pela colonização tanto da África como da Ásia, assim também como do continente americano, né? Mesmo que a maioria das colônias lá na América já vinham se tornando independentes, né? Um movimento de independência muito forte que acontecia na América nesse período. Então, mais fortemente, essa colonização ela continuava em um ritmo maior na África e na Ásia por conta do imperialismo. Na América ainda existiam alguns focos de colônia, mas a maioria dos países já haviam conquistado ou estavam lutando, né, para conquistar a sua independência, como por exemplo aconteceu no Brasil. Então, essas colônias, né, elas ainda vão ser caracterizadas como fornecedoras de matérias-primas e também de recursos naturais que seriam usados exatamente para abastecer a indústria na Europa que vinha a vento e popa, tá? Houve também, né, um considerável aumento na produção e no consumo desses países, fato que levou as potências industriais a transferir, a transferir investimentos e tecnologias para as colônias. Vamos entender essa fala aqui que o Alex está querendo fazer. Gente, é simples. Quando ele fala, né, sobre esse aumento da produção e do consumo, ele está dizendo que as colônias, algumas delas, começam a apresentar características que podem, né, se destacar como grandes produtoras também, e não somente como fornecedoras de matéria-primas e recursos minerais. Então isso faz com que algumas metrópoles também vêm para as colônias atividade de produção, né, como ele destaca aqui. Então eles começam a transferir dinheiro, capital, investimento, para que se possa desenvolver essas áreas e também tecnologia, para que se possa iniciar uma atividade de produção industrial, tá bom? Esses investimentos e tecnologias para as colônias, né, vão fazer com que esses países eles possam dar início à sua atividade industrial, tá? Então é importante destacar que o investimento dessas grandes potências vai favorecer, vai iniciar, vai dar o pontapé inicial para que muitos países, como por exemplo o Brasil, iniciem a sua atividade industrial. Essa estratégia, né, ela visava desenvolver atividades tanto de exploração agropecuária como também mineral, a instalação de estradas de ferro, a construção de portos e outras infraestruturas que também viabilizasse o escoamento das matérias-primas para as grandes potências. Então, o que ele quer dizer aqui nesse texto, que além das metrópoles investirem no desenvolvimento produtivo das suas colônias, eles também estruturavam essas colônias para que ficasse mais fácil, para que houvesse uma facilidade maior de pegar essa produção e mandar para a Europa. E é por isso que eles vão investir em setores primários, como a agricultura, a pecuária e a mineração, e aí vão investir em estradas de ferro, em construção de portos e outros tipos de infraestrutura que facilitassem essa ida dessa produção para esses países lá na Europa, tá? E aí a DIT ela vai ficar assim, ó. E aí eu vou chamar a atenção de vocês, né? Quando comparado aqui com as duas DITs anteriores, né? Que nessa primeira bolinha, eu vou usar mesmo o marca-texto, só que na cor vermelha, ó. Na primeira bolinha das fases anteriores, tanto da primeira como da segunda,
nós tínhamos aqui, podem perceber depois, comparando, nós tínhamos colônias, o nome, tá? E nessa daqui nós tínhamos metrópoles. Agora não, nós temos os países não industrializados e colônias, ou seja, são aqueles países, principalmente na América, que conquistaram o processo de independência, mas que ainda não tinham indústria. E as colônias, que ainda eram dependentes das metrópoles, tá? E aqui países industrializados e não mais metrópoles. Só que, os países não industrializados e as colônias ainda continuavam como fornecedores de matéria-prima. Só que aqui ele especifica melhor, agrícola e mineral. E os países industrializados, o que não acontecia na fase anterior, mandavam para cá, para as colônias e não industrializados, os produtos industrializados, como já acontecia na fase anterior, só que além dos produtos, eles também mandavam investimentos e capitais. Ou seja, além dele mandar o produto, ele estava mandando também a própria indústria, para que ela pudesse funcionar nesse país, e ele mandava também dinheiro para que houvesse um investimento nessa produtividade. Acredito que está dando para perceber. Na fase anterior, as metrópoles, agora chamadas de países industrializados, só mandavam produtos. Na terceira fase, além dos produtos, elas também passaram a investir, levando a indústria para cá e também dinheiro para que pudesse haver essa produção, tá bom? É mais ou menos assim que vocês devem perceber, beleza? Então deixa eu só diminuir aqui. Então essa parte ela está se referindo exatamente, ao momento inicial desse capitalismo. E aí percebam aqui nessa primeira coluninha que a gente conversou o destaque dos bancos, das corretoras e das instituições financeiras, que serão responsáveis principalmente em investir na produtividade e nas empresas, durante esse período. Depois, toda a produtividade, a necessidade de matéria-prima, de mercado consumidor para vender essa produção, vai fazer com que as grandes nações dê início, a partir da Conferência de Berlim, ao imperialismo, que nada mais é do que um modelo de colonização ocorrendo agora na África e na Ásia e uma pequena parte da Oceania. E aí a gente tem que perceber que durante o imperialismo vai haver uma mudança na DIT, Divisão Internacional do Trabalho, que será marcada pelo investimento e pela presença da indústria agora nos países que eram ex-colônias e agora são independentes, tá bom? Então essa é a nossa primeira parte. Já a segunda parte, para a gente aqui terminar a nossa conversa, a gente vai ter o momento em que o capitalismo ele começa a sofrer algumas baixas, Como eu dizia para vocês, na primeira fase estava tudo muito bem, na segunda fase continuava tudo muito bem, na terceira fase se iniciou melhor ainda do que as anteriores, só que lá pela metade dessa terceira fase o negócio vai começar a pegar, tá certo? Deixa eu só mudar aqui, galera? Vocês depois façam essa mudança, porque aqui não é comercial, Aqui vocês têm que colocar financeiro, tá bom? Por favor, depois vocês corrijam aí, que eu acho que eu me equivoquei, beleza? Então aqui é financeiro, porque é a continuação da anterior, tá bom? Depois vocês corrijam aí. Então, o capitalismo ele vinha muito bem, ele vinha muito bem mesmo. Só que, nesse momento, na metade da terceira fase, vai haver um negocinho que inclusive é um marco histórico, que é a famosa crise de 1929. Inclusive é um acontecimento que marca, que é considerada aí a gota d'água para que houvesse a Segunda Guerra Mundial, Acredito que vocês também já devem ter ouvido falar sobre essa historinha aí. Então vamos lá. Muitas empresas, como ele coloca aqui, há um grande volume de empresas que vão se estruturar com investimento capital aberto. Ou seja, nessa fase aqui, lembra, devido à grande concorrência, que só aumentava em cada fase do capitalismo, muitas empresas, para suportar e para sobreviver no mercado,
vão se tornar empresas que dependem do investimento de capital aberto, que é o que nós vamos chamar de empresas SA, né? As empresas de sociedade anônima, que são aquelas empresas que negociam, ó, que oferecem as suas ações nas bolsas de valores. Então, é uma empresa que vende uma parte das suas ações para acionistas, para investidores, e pegam o dinheiro desses investidores para continuar investindo na empresa, tá? Então, é como se eu tivesse uma empresa e aí eu estou precisando de dinheiro, o que eu iria fazer? Eu iria pegar 20% dela e ia vender para pessoas que tivessem interesse de compartilhar os lucros que eu teria da empresa no futuro, né? Que seriam os acionistas ou os sócios, né? Que existe o sócio minoritário e o sócio majoritário, tá? Então, muitas empresas, elas ampliaram a sua capacidade financeira graças a esses investimentos, tornaram-se mais competitivas no mercado, tá? E aceleraram também o crescimento econômico mundial. Então, são empresas que conseguem aumentar a sua produtividade, conseguem atrair o mercado consumidor, consequentemente gerando lucros, o que vai favorecer o crescimento da economia no mundo. Então, existia até esse momento, né, um sentimento de que o capitalismo ele era inabalável, ou seja, que ele era o sistema perfeito, que tudo era às mil maravilhas. Porém, no ano de 1929, a divergência, né, a diferença entre a quantidade do que era produzido e a capacidade de consumo do mercado ocasionou o que nós chamamos de a Grande Depressão. Ou seja, havia uma capacidade de produzir muito alta, o que fez com que muitas empresas tivessem um estoque bem considerável de produtos, mas que no final das contas o mercado não conseguia consumir tanto produto assim. Então muitas empresas adotaram, né, medidas, falhas, é claro, de vender o produto até mais barato do que eles gastaram para produzir, e isso fez com que essas e outras empresas que adotaram outras políticas viessem a quebrar, a declarar falência. Ou seja, imagine você dono de uma empresa onde você tem 1000 produtos em estoque e você só consegue vender um por dia. Então você não consegue pagar pelaquela mercadoria que está lá parada, né? Então isso, muitas empresas passaram por essa situação nessa década, né? E isso fez com que muitas delas viessem a declarar falência, gerando o que a gente conhece historicamente de a Grande Depressão. É claro que existe todo um contexto histórico por trás disso, mas como eu sempre falo, como é geografia, a gente passa mais superficialmente, tá? Esse episódio histórico ficou conhecido como a Quinta-feira Negra, que representou, né, uma queda de quase 12% nas ações da Bolsa de Valores em Nova York, que até aquele momento era a bolsa mais importante do mundo, a que atraía a maior quantidade de investidores e empresas para vender as suas ações. Então essa bolsa ela vai apresentar uma queda bem significativa de quase 2%, 12% nas ações. E isso vai fazer com que muitos bancos, né, declarem falência. Praticamente 9 mil bancos quebraram por conta dessa queda de ações. E praticamente 10 milhões de pessoas ficaram desempregadas. Porque com essa falência não tem como você segurar o povo trabalhando, né? Aí eu peguei duas matérias, né, de jornais antigos da época. O primeiro aí que mostra exatamente a quebra, né, o crash de Wall Street, que é exatamente a quebra dessa bolsa, e a Black Tuesday, que seria essa quinta-feira negra, né? Trazendo aí os dois episódios que a gente está percebendo aqui, que a gente conversou, que vai ocasionar a famosa crise do sistema capitalista, né? Nessa terceira fase. Aí aqui eu trouxe um esqueminha, né, que fala sobre essa questão da venda de ações. A gente tem as empresas que jogam uma porcentagem da empresa para que ela possa ser vendida como ações dentro da Bolsa de Valores, supondo aí o exemplo que eu dei de 20%. Aí essa Bolsa de Valores, ela apresenta, né, a venda desses 20%
nas corretoras que fazem essa negociação com os acionistas, com os investidores. Então a galera aqui, vamos supor que cada um ficou com 4% dos 20% que eu estava vendendo. Então eles pagam por isso, a bolsa. E à medida que eu vou tendo lucros, 20% do lucro é repassado exatamente para essa galera aqui, né? Que vão aí, de certa forma, dividir entre eles esse lucro. Então o lucro de 1 milhão, eu tiro os 20%, jogo para os acionistas, onde cada um terá de volta aí 4% do valor que ele comprou das minhas ações, tá bom? Aí continuando, a gente vai ter, por conta dessa crise de 29, né? A produção ela vai ficar encalhada, ou seja, a capacidade de produzir vai diminuir, né? Essa produção encalhada, ela vai ser uma consequência também do consumo baixo, do consumo reduzido. Nós teremos uma redução significativa da atividade fabril, ou seja, as fábricas vão reduzir a sua produtividade, como eu já falei. Além da indústria, a atividade agrícola também vai perder força. O comércio, né, já que o consumo é baixo, e os serviços. Então percebam que há um conjunto, né, de atividades que vai, infelizmente, sofrer com essa crise de 29. Né? Essas são algumas das consequências dessa crise de 1929, como eu ia falando. Então nós teremos o elevado número de empresas falidas e desempregados. E isso, né, vai fazer parte do cotidiano, ou seja, a cada dia novas empresas vão falir, mais pessoas ficarão desempregadas. E isso, é claro, vai continuar afetando a capacidade de consumo do mercado, o que consequentemente continua afetando a produção. Porque se o consumo ele não está bom, não adianta eu produzir, entende? Então, isso é um ciclo, né? Podemos dizer assim. A gravidade dessa crise e seus efeitos vão alcançar níveis imagináveis e abalar a estrutura da economia mundial. O sistema liberal que a gente viu na fase anterior, né, que previa a redução do Estado na economia, e que se baseava principalmente nessa lei da livre concorrência e da oferta e da procura, não vai conseguir promover uma recuperação da economia. Então o liberalismo, que criticou a participação do Estado na primeira fase e que vai começar a ganhar força na segunda fase, diante dessa problemática toda, não consegue resolver essa situação, essa crise, né? E aí a solução para resolver a crise volta de novo a necessitar da intervenção do Estado. Que basicamente nesse período vai se basear em um conjunto de ideias que vai ser defendido por um economista inglês chamado de John Keynes, ou John Maynard Keynes, tá? Então, só para você entender o contexto, como eu ia falando, nós vamos ter essa crise gerando essa situação que a gente acabou de destacar aí, e aí os liberais que estavam à frente da economia nessa época não se veem perdidos diante de tantas situações de falência e de desempregados. E aí a solução encontrada nesse período vai ser, de novo, trazer o Estado para participar ativamente da economia. E uma das ideias muito fortes para que o Estado volte para a economia vai ser encabeçada por esse economista inglês aí, né? E aí esse conjunto de táticas, né, de ideias apresentada pelo Keynes vai ser conhecida como o keynesianismo. Aí eu trouxe aqui até uma definição de keynesianismo assim de uma forma mais prática, né? Mais teórica mesmo, né? É a teoria que defende a intervenção do Estado. Então, sempre que você vê keynesianismo, lembre-se que ele defendia o Estado participando ativamente da economia. Falando de mercados livres, capitalistas, para garantir o controle da inflação e a redução do desemprego. Ela é a reunião das teorias e dos ensinamentos criados pelo economista britânico John Keynes, que propunha a intervenção do Estado diretamente na economia. Então essa é a definição para o keynesianismo. E aí a gente vai falar um pouco sobre ele aqui para finalizar essa nossa aula de hoje.
que seria o keynesianismo. Como vocês podem ver nesse banner aqui da época, né, ele era exatamente a forma que o governo teria de gerar emprego, e se gerasse emprego, ele faria com que as pessoas voltassem a consumir. Por isso que vocês conseguem observar aqui nesse banner o government jobs, né, trabalhos governamentais ou ligados ao governo, tá? E aí vamos entender um pouco sobre essa teoria, né? O que é que ela vai trazer de bom para essa fase. Ela defende uma maior participação do Estado para a retomada econômica e de empregos de forma mais efetiva, como a gente ia falando. Sempre que você ouvir falar em keynesianismo, lembre que ele defende essa participação do Estado para resolver crise econômica, para gerar emprego, etc, etc. Para Keynes, seria necessário grandes investimentos, fortalecimento do mercado de consumo através de uma melhor distribuição de renda. Essa distribuição de renda, né, ela seria exatamente essa geração de empregos. Que a partir do momento que eu faço ou que eu dou condições para que essas pessoas trabalhem, elas terão salários e quanto mais pessoas se tornarem assalariadas, maior será a capacidade delas de ter uma renda fixa ao longo de um determinado período, né? Então essas ideias, elas vão, de certa forma, incentivar vários países, tá? Para que adotem o keynesianismo. E um dos países que vai aderir às ideias do Keynes serão os Estados Unidos. O então presidente, o Franklin Roosevelt, como muita gente conhece mais como Roosevelt, ele vai elaborar um plano de recuperação econômica dos Estados Unidos, que ficou conhecido como New Deal, o novo acordo ou um novo plano. E esse plano ele vai ser elaborado exatamente em cima das ideias do John Keynes, ou seja, o Estado como protagonista principal da recuperação econômica nesse período. Tá? E aí esse New Deal ele vai dar muito certo, né? Ele vai se basear principalmente no investimento em obras públicas. Então, grande parte das obras que ocorrerão no país terão como principal responsável o governo, né? E aí essas obras, ela vai ter a necessidade de contratar pessoas que irão receber salários e, de certa forma, ajudar ao aumento do mercado consumidor. Uma outra base do New Deal seria estimular a produção, e essa produção ela seria financiada em boa parte pelo governo, né? Por isso de subsídios, que é quando há um investimento por parte do governo para essas atividades econômicas. Uma outra base seria também estimular o consumo, que esse seria impulsionado pela oferta de novos postos de trabalho. Então, em cima das ideias do Keynes, o Roosevelt vai elaborar esse plano de recuperação econômica norte-americana, e esse plano se baseia principalmente em cima desses três pilares: investimento em obras públicas, estimular novamente a produção, já que pessoas irão trabalhar, receber salários e poderão se apresentar como consumidores. Então essa era a lógica do negócio. Aí, como vai dar muito certo para os Estados Unidos, vários outros países no mundo também vão criar planos se baseando nas ideias do Keynes, tá bom? Então percebam, né, nesse outro momento aqui, a ideia, né, de que o capitalismo na terceira fase ele vai começar a passar por problemas, como eu ia dizendo. Até a primeira parte estava tudo muito bom, ia tudo muito bem, mas devido à crise de 1929, as coisas começaram a desandar, as coisas começaram a se apresentar com algumas dificuldades, gerando, né, a quebra de muitas empresas, assim também como o desemprego de muitas pessoas. Tá? E aí os liberais, no final dessa fase, não conseguem criar estratégias eficientes para resolver todo esse problema. E isso vai fazer com que o Estado volte a participar novamente da economia mundial, né? E aí essa volta ela será encabeçada pelas ideias keynesianas,
Ideias essas que defendem a participação direta do Estado na economia e que, de certa forma, será adotada por nada mais, nada menos do que os Estados Unidos da América, com o então presidente Roosevelt, que vai elaborar um plano que ficou conhecido como New Deal. E aí o New Deal ele tinha 3 bases muito fortes para recuperar a economia dos Estados Unidos, que seria investir em obras públicas, estimular a produção e aumentar o mercado consumidor. É só você imaginar assim: se eu dou trabalho para as pessoas, elas passam a ganhar salários e com esses salários eles passam a consumir, e se aumenta o consumo, de quebra também aumenta a produção. Beleza? Então esse, pessoal, era o material que a gente tinha para conversar hoje. A energia, infelizmente, não deixou a gente fazer as nossas aulas ao vivo. Ela está sempre indo e está sempre voltando. E aí é exatamente por isso que nós estamos nesse layout para poder honrar com essas nossas aulas, tá bom? Ficou um pouco longa, mas deu tempo da gente falar sobre as 2 partes, sobre toda a fase nessa aula. Que bom, porque aí a gente ganha um tempo para elaborar outras atividades no futuro, né? E até mesmo ver o material que já seria proposto por nós aí dentro do currículo, tá bom? Então, desde já, meu povo, um abraço muito grande para todo mundo. Mais uma vez, justificar que o fato da gente estar fazendo assim é porque eu estou sem energia, tá? E basicamente, para não correr o risco da gente iniciar e ter que parar no meio da aula, eu gravei, estou disponibilizando assim que possível. Vou converter, botar no celular e tentar baixar pelos dados móveis, porque internet mesmo tá dando não, tá bom? Gente, um abraço, que seja uma semana muito abençoada para vocês, que ele possa proteger vocês, a família e todas aquelas pessoas que fazem parte direta e indiretamente da vida de cada um e de cada uma, tá? Se cuidem, cuidem das pessoas que estão à volta de vocês. Ninguém é de aço, ninguém sabe a nossa capacidade de passar por momentos aí que podem ser gerados por conta de algumas irresponsabilidades nossas ou de outras pessoas que estão ali diretamente ligadas a gente, tá bom? Então fiquem com Deus, que Ele os abençoe e a gente se vê aí na próxima semana, se Deus quiser. Juízo, tchau, tchau e até lá.